Irmãos, nós estamos meditando a respeito de evangelismo, a importância da evangelização. E eu estava pensando se eu falaria também sobre isso, se eu falaria sobre outra coisa, mas eu estive lendo esse texto que nós vamos meditar agora, e alguns princípios que nós podemos extrair desse texto, eu creio que nos auxiliará a estarmos colocando em prática aquilo que é a ordenança do Senhor para a igreja. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5, diz assim: Jesus enviou estes 12. Mateus 10, versículo 5. Nós vamos ler até o versículo 25. Vá acompanhando aí, vai prestando atenção no texto, do 5 ao 25. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governantes e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos sobre alguns entendimentos necessários para o cumprimento da nossa missão. Existem algumas coisas que nós precisamos entender, lembrar, relembrar, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Você já presenciou, já precisou fazer alguma tarefa ou atividade sem saber como funciona? Você teve que fazer alguma coisa, mas você não sabia como fazer aquela coisa funcionar? Não é muito ruim fazer algo sem entender? Você já precisou ir em determinado lugar sem saber como chegar, como ir até
esse lugar, isso é muito ruim. É necessário entendermos algumas coisas. Eu fiquei pensando aqui em alguns exemplos e eu fiquei lembrando de quando o professor está na sala de aula explicando uma matéria nova e a gente não está entendendo nada, sabe? Você olha para o lado, olha para o outro e está todo mundo fazendo cara de que não está entendendo nada. É muito ruim não entender o que precisa ser feito. E o primeiro dia de trabalho, quando a gente precisa aprender um serviço, a gente não entende como deve ser feito, de que forma fazer, é um sentimento muito ruim. Pior ainda é quando existe alguém que não quer ensinar a gente a fazer o serviço. Mas Jesus explicou, Jesus não foi assim alguém que quis prejudicar, Jesus explicou muito bem o que precisaria ser feito pelos seus discípulos. O texto que nós lemos foram palavras de Jesus direcionadas aos seus 12 discípulos, os 12 apóstolos. O final do capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 35, vai falar que Jesus, ao ver as multidões, ele se compadeceu. O coração de Jesus se encheu de compaixão ao ver as multidões, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu dessas pessoas. Talvez você lembre de alguém que você teve a oportunidade de falar, talvez alguém que está continuamente ao seu lado, alguém que esteja vivendo aflito, alguém que esteja vivendo exausto, como ovelha que não tem pastor. Se você está aflito, se você está exausto, saiba que circunstâncias adversas nós enfrentamos, mas louvado seja Deus que eu e você nós temos um pastor das nossas almas, Jesus Cristo de Nazaré. Nós fomos encontrados, nós fomos resgatados. Hoje nós não andamos mais como ovelhas que não têm pastor. Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. Ele é aquele que nos dirige, Ele é aquele que nos pastoreia, Ele é aquele que cuida de cada um de nós como suas ovelhas. Mas a verdade é que existem muitas pessoas ainda aflitas e exaustas que não têm o pastor Jesus Cristo. E diante daquele cenário, Jesus disse que a seara era grande, mas os trabalhadores eram poucos. E ele orientou dizendo: por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aí, no início do capítulo 10, ele chama os 12 após esse cenário, e ele envia os 12 para pregar o Evangelho. E ele dá as instruções que nós lemos do versículo 5 até o 25. As instruções vão até o final do capítulo 10. Nesse texto, irmãos, que foi uma palavra destinada especificamente para os 12, nós podemos extrair alguns princípios que podem nos ajudar a entender como cumprir a nossa missão. Essas palavras nós não podemos aplicá-las literalmente a nós, porque foi dito dentro de um contexto que era destinado aos 12, mas existem princípios preciosos aqui que podem nos auxiliar na nossa missão de pregar o Evangelho. Nós temos uma missão. Eu fiquei louvando ao Senhor aqui com esses cânticos que nós entoamos, e como é maravilhoso louvar a Jesus, entender o que Ele fez por nós, que Ele se entregou para morrer em nosso lugar. Como é maravilhoso pensar que um dia nós estaremos diante do nosso Deus face a face, e o veremos como Ele é. Mas a canção do Apocalipse diz que os anjos se prostram, o texto na verdade diz, mas o cântico faz menção desta ocasião, de que eles diante da glória, da majestade do Senhor, eles ficam maravilhados, e nós também nos maravilhamos, hoje ainda que vendo-o como que por um espelho, mas um dia o veremos face a face como Ele é, diz a palavra do Senhor. Nós precisamos anunciar para as pessoas essa grande verdade, nós precisamos mostrar para as pessoas que Jesus morreu por elas, que Jesus nos reconciliou. Colossenses 1, que nós cantamos,
poderemos ler depois também, como é maravilhoso saber que Deus o colocou acima de tudo, acima de todos, agradou ao Senhor dar a Ele a supremacia, Ele é digno, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder, toda a autoridade foi dada a Ele. E a Ele seja a glória, a honra e o louvor para todo sempre. 3 princípios eu gostaria de meditar com os irmãos, para que nós possamos entender melhor sobre como cumprir a nossa missão. Primeiro princípio, nós precisamos entender o princípio da autoridade. Nós lemos no início, no versículo 5 ainda, na tradução que nós lemos que foi a ACF, diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou. Jesus deu uma ordem. Jesus deu a ordem específica para eles, como eles deveriam fazer, onde eles deveriam ir, quem eles deveriam falar em prioridade. Mas Jesus também nos deu uma ordem. Nós estamos ouvindo isso dia após dia, culto após culto. Ide, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Jesus, assim como ordenou os 12 a irem primeiramente à casa de Israel, Jesus também nos deu uma ordem: ir por todo mundo e pregar o evangelho. E uma coisa que eu aprendo aqui, queridos, que nós precisamos entender para obedecer, é entender o princípio da autoridade. Enquanto eu meditava, eu lembrava de um ditado que diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Na verdade, queridos, eu me coloquei a meditar esses dias sobre a questão da autoridade. Eu fiquei pensando em vários exemplos, em várias circunstâncias, busquei algumas definições sobre autoridade, e nós precisamos entender quem foi que disse, qual autoridade tem aquele que falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Qual contexto poderia te auxiliar, poderia me auxiliar a entender o princípio da autoridade? Nós vivemos, queridos, eu fui pesquisar e eu digitei no Google lá sobre autoridade, e o que mais aparece lá é sobre a crise de autoridade que nós vivemos nos dias de hoje. Nós vivemos uma crise de autoridade na família, nós vivemos uma crise de autoridade nas escolas. Tem algum professor aqui que dá aula em escola pública ou particular? Eu sei, lá tem a irmã lá atrás, eu sei que tem alguns professores, tem alguns professores aqui da igreja, e eu fico imaginando o que esses irmãos, essas irmãs sofrem em sala de aula com jovens, adolescentes, crianças, talvez até adultos, que não respeitam a autoridade em sala de aula. Eu ouço meu pai dizer que na época dele existia algo, não estou dizendo que era certo, mas totalmente diferente da realidade de hoje. Tinha a palmatória. Se não respondesse lá a pergunta que era feita, levava uma pancada na mão. Não estou falando que isso era certo. Só estou dizendo que olha o contraste dos dias de hoje, de alunos agredirem professores em sala de aula. Nós vivemos uma crise de autoridade também, irmãos, na religião. Nós vivemos uma crise de autoridade onde as pessoas, de modo geral, não reconhecem, não se submetem à autoridade da palavra de Deus, das ordens de Deus, daquilo que o Senhor falou. Eu estava pesquisando e também estudando esses dias, e eu separei aqui que uma antropóloga, ela disse que a autoridade é uma disposição pessoal que resumidamente possibilita-se fazer algo sem empregar o uso da força. A autoridade é a disposição pessoal que se possibilita alguém fazer algo sem empregar a força. Autoridade é quando a gente se submete a alguém porque reconhece quem é essa pessoa e a autoridade que ela tem. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar-nos a Deus é reconhecer a autoridade que ele tem.
Se nós não reconhecermos a autoridade do Senhor, nós não vamos nos sujeitar a Ele. Quando nós reconhecemos a autoridade de Deus, aquilo que Ele manda, nós nos submetemos à ordem dEle. Eu estava assistindo uma série, comecei a assistir e achei muito interessante. Uma série de um departamento de polícia, chama Chicago PD. Alguém já assistiu? Levanta a mão aí. Olha, bastante gente já assistiu. E eu fiquei admirado de observar aquela série, uma série policial que acontece dentro de um distrito de inteligência, onde tem lá, eu não sei muito bem as patentes, as ordens, né, a hierarquia, mas eu acredito que tem o tenente, abaixo dele, acima dele tem um coronel, eu acho que é isso. E tem os detetives. E o chefe chega lá, esse que talvez é o tenente, eu não lembro agora, ele chega e vai falando o que nós temos, qual é o caso, quais são as informações, e conforme ele vai recebendo, ele vai direcionando e dizendo, ó, você vai para lá, você vai para lá. E sabe o que acontece? Eles obedecem. Porque eles sabem a autoridade que o superior deles tem. E um episódio ou outro acontece de uma situação ou outra muito específica e difícil, algum dos subordinados não quer obedecer o que o chefe está mandando. Mas, irmãos, é muito perceptível que é inadmissível recusar uma ordem de um superior. Na polícia, o irmão ali foi já da polícia, ele deve entender bem o que eu estou falando. Ou nesse tipo de situação que eu estou dando o exemplo, não dá para desobedecer. Ninguém desobedece um superior assim. Por quê? Por que você não vai fazer? Porque eu não quero. Como assim não quer? Não. E tudo isso me faz pensar, irmãos, na autoridade que tem o nosso Deus sobre as nossas vidas. Nós sabemos que Ele tem autoridade sobre nós porque Ele nos criou. Nós sabemos que Ele tem autoridade sobre nós porque Ele nos comprou. Ele tem sobre nós dupla autoridade. Nós cantamos aqui o texto de Colossenses 1, que diz, eu vou ler aqui, que fala a respeito da supremacia, do poder, daquilo que o Senhor entregou a Ele. A partir do versículo 13, diz assim, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é aquele que nos comprou, esse é aquele que nos ordena e diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Seria admissível nós nos negarmos a obedecer a ordem do Senhor? Nós precisamos, irmãos, a cada dia, lembrar da autoridade do nosso Deus sobre nós. Lucas, no capítulo 7, vai falar a respeito daquele oficial romano, que é um grande exemplo também de autoridade, que fala um pouco sobre esse contexto, né, de exército e tudo mais, que eu falei com os irmãos, dei o exemplo da série que eu estava assistindo. Diz assim, Lucas 7, a partir do versículo 1,
Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião a quem este muito estimava estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar os seus servos. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Irmãos, Jesus atribuiu fé àquele homem que reconheceu nele autoridade. Jesus não atribuiu a maior fé àquele que curou, a maior fé àquele que operou um milagre, um sinal, uma maravilha. Jesus se referiu como aquele que tinha a maior fé, como aquele que reconheceu a sua autoridade. Nós precisamos, irmãos, em meio a essa crise de autoridade que a nossa sociedade vive, resgatar esse valor da autoridade para que nós possamos obedecer ao nosso Deus. Nós precisamos nos lembrar que quem diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, é o Senhor, o nosso Deus. Ele tem autoridade, Ele tem poder, e por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Existem pessoas aflitas, existem pessoas exaustas, que precisam ouvir a palavra de salvação, o Evangelho da graça, precisam ouvir o plano do Senhor em reconciliar consigo todas as coisas através de Jesus. E nós temos acesso a essa verdade e a essa informação. Segundo princípio que nós podemos extrair desse texto que lemos, para nos auxiliar no cumprimento da nossa missão, é o princípio da dependência. Nós não vamos realizar isso por força própria, nós não vamos fazer isso conforme a nossa própria condição, mas nós vamos pregar o Evangelho na dependência do Senhor. No texto que nós lemos, no versículo 10, ele começa a orientar: vocês não vão levar nenhuma coisa valiosa, nem bolsa, alforje, nenhuma sacola, nem 2 túnicas, nem sandálias. Digno é o trabalhador do seu salário, do seu alimento, do seu sustento. Ele diz que ele ia cuidar, não precisava se preocupar. O versículo 16, ele diz que ele iria enviar esses discípulos como ovelhas em meio a lobos. E é engraçado, irmãos, que ele não disse que estava enviando os discípulos como leões em meio aos lobos. Ele estava enviando como ovelhas. E nós sabemos, irmãos, que a ovelha é um animal dócil, a ovelha é um animal calmo, tranquilo, a ovelha é um animal totalmente dependente do pastor para o proteger. E ele disse que iria enviar os discípulos como ovelhas em meio aos lobos. Eles deveriam ser prudentes, eles deveriam ser mansos, eles deveriam ser inofensivos, eles deveriam pregar a palavra do Senhor, fazer a missão na dependência do Senhor, não é na força do braço, não é conforme o esforço não, mas a condição, a capacidade própria, não é na dependência do Senhor. É na dependência do Senhor que nós fazemos a sua obra. É na dependência do Senhor que nós encontramos condição de fazer o que Ele nos manda com características de ovelha.
não é por força, não é por violência, não é através da agressividade que nós vamos pregar a palavra do Senhor, senão ele tinha dito que seria enviado os discípulos como leão em meio aos lobos, mas é como ovelha. E eu fiquei pensando nisso um dia dessa semana, uma manhã dessa, como agir como ovelha, como agir de maneira prudente, mas de maneira mansa, como estar em missão, ter esse senso de que eu estou fazendo a vontade de Deus, anunciando a sua palavra todos os dias, no caminho, no trabalho, onde quer que eu estou realizando a sua obra, mas com essas características de ovelha, com prudência, com mansidão. Como fazer isso? Em um mundo onde as pessoas vivem como leões, querendo devorar umas às outras. Como nós vivermos dessa forma? Somente andando com Jesus, irmãos. Somente aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. Somente desenvolvendo sacerdócio todos os dias, desenvolvendo intimidade com ele, buscando a sua presença. Somente através dele nós conseguiremos estar em missão, na atitude, na característica de uma ovelha, sendo prudente, sendo manso. Somente fazendo o que diz Mateus 6, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o teu Pai em secreto, e Ele te recompensará publicamente. Como que está a nossa vida de intimidade com o Senhor? Como estão os nossos momentos de estar na presença de Deus, buscando a Ele para parecer com Ele, para agir como Ele agia, para fazer o que Ele disse? Se alguém bater na tua face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma milha, caminha a outra também. Eu tive a oportunidade essa semana de conversar com uma pessoa, um vendedor que estava lá na loja, e ele já chegou bem assim apressado, e ele tem um jeitão assim meio acelerado, vamos assim dizer, totalmente contrário de mim, né? Eu sou meio devagar, para não dizer total. E aí eu fui atender ele e nós começamos a conversar, e aí entrou no assunto de que ele conhece a palavra, está se esforçando para se manter firme, e ele começou a falar as lutas que ele está enfrentando, e resumindo, nós tivemos ali 1 hora mais ou menos de conversa, só falando das coisas do Senhor, no meio da loja, no corredor. Uma grande oportunidade que nós tivemos. Ele estava falando sobre as dificuldades de pessoas que tiram ele do sério. Parece que eu me lembrava de Pedro quando eu estava conversando com ele. Se ele tivesse uma espada, talvez ele faria como Pedro, né? E eu sei a dificuldade que é, né? O conflito ali, um querendo comprar, outro querendo vender. Aquele que é vendedora sabe como isso é. E existem momentos muito difíceis mesmo. Eu me lembro de um episódio que eu soube de um comprador que gostava de dar canseira nos vendedores. Isso acontece muito. E esse comprador deu uma canseira muito grande num determinado vendedor, por algumas vezes. Nessa última vez ele ficou um tempão fazendo ele esperar mais de hora, e depois ele falou assim, ligou para ele e falou, eu saí da loja aí onde eu estava, eu estou na outra. Tem como você vir aqui? Aí eu te atendo. Ele falou, puxa vida, eu estava aqui, né? Ele também. Podia ter me atendido, mas beleza, eu vou. Aí ele foi para outra loja. Quando chegou lá, levou outra canseira. Ficou mais um tempão esperando. E quando o comprador chamou, ele falou, não vou comprar nada de você hoje. Ele fechou a mão, irmãos, e deu um soco na cara do comprador. O que talvez muitos de nós teríamos vontade de fazer. Mas o contexto que nós estávamos conversando ali é que nós vamos encontrar condição de demonstrar a mansidão do Senhor buscando a Ele, irmãos, desenvolvendo relacionamento com Ele, clamando a Ele todos os dias. Ao que me consta, Pedro cortou a orelha do servo lá uma vez só, não ficou cortando a orelha toda hora. Pedro começou a andar com Jesus e foi transformado por andar com Jesus. É o que nós precisamos, andar com Jesus, aprender dele, que é manso e humilde de coração, para
andarmos nesse mundo como ovelha em meio a lobos, sabendo que fazemos isso na dependência do Senhor, não fazemos isso com nosso próprio esforço, com nossos próprios méritos. Versículo 19 e 20 ainda, ele diz assim: e quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, não é vocês quem fala, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala por intermédio de vocês. É o Espírito Santo que usa a nossa vida quando nós nos sujeitamos ao Senhor. Então nós precisamos realizar esta obra, irmãos, viver a missão do Senhor na dependência dEle. É dependendo do Espírito Santo de Deus que vai nos dizer o que falar. É o Espírito Santo de Deus que vai nos auxiliar sobre como mostrar esse Jesus maravilhoso que nós conhecemos, essas pessoas que estão aflitas e exaustas, andando como ovelhas que não têm pastor. Nós podemos fazer isso na dependência do Senhor. E eu digo nós, irmãos, porque nós precisamos. Essa semana eu fui na feira e um rapaz queria olhar o carro, ele ficou olhando o carro, eu fui lá rapidinho, voltei. Quando eu voltei, nós começamos a conversar, ele começou a falar algumas coisas, e naquela hora eu vi que como nós precisamos estar pronto e preparado para falar do amor de Deus em tempo e em fora de tempo. Em qualquer situação, nós podemos e iremos marcar o evangelismo coletivo aqui com a igreja. Se não for ainda esse mês, será no próximo mês, e juntos vamos sair de forma coletiva e anunciar a palavra do Senhor aos moradores aqui desse bairro. Mas o Senhor deseja nos usar, irmãos, na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia, na nossa rotina, onde quer que nós estejamos, o Senhor deseja que nós estejamos pregando o evangelho. Esse é o plano do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender o princípio da dependência. É na dependência do Senhor que realizamos a sua obra. Terceiro e último princípio, nós precisamos entender o princípio da oposição. Olha o que diz o versículo 22 de Mateus 10. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Fugir. Jesus está chamando os seus discípulos para fazer a sua obra e está dizendo que a gente vai ter que fugir. Eles naquele contexto, e talvez nós poderemos passar por perseguições às quais nós precisaremos fugir. Fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram o dono da casa Belzebu, quanto mais os membros da sua casa. Se Jesus foi perseguido, se Jesus passou por oposições, certamente nós passaremos. E Jesus não escondeu. Jesus não disse que ia ser só alegria, que ia ser mar de rosas. Jesus não disse que ia ser só coisas boas que ia acontecer no contexto da missão. Não, ele disse que haveria oposição. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições, diz a palavra do Senhor. Mas, irmãos, isso não deve nos intimidar. Nós precisamos entender: a evangelização, fazer a obra de Deus, é batalha espiritual. Nós temos oposição física, poderemos ter, mas nós temos oposição também espiritual. Por isso nós precisamos fazer a obra do Senhor na dependência dEle. Nós precisamos fazer na dependência do Espírito Santo, na força do Senhor, porque nós temos um opositor, nós temos um inimigo, e Ele não quer que nós estejamos cumprindo a nossa missão. Eu li um livro de Oswald Smith, o bispo sempre cita. Ele diz que a tarefa suprema da igreja
é a evangelização do mundo. E aí eu me lembro o testemunho de uma missionária que se chama Sofia Miller. Pastor Ronaldo Lidório contou a história dela lá na revista Ultimato. Ele disse que essa irmã, ela se converteu em 1942. Em Nova York, ouvindo na praça uma pessoa pregar, ela se converteu. Em 1945, ela entendeu que ela deveria ser missionária. E ela veio para a Colômbia para pregar o Evangelho. E ela começou a percorrer as aldeias e andar pelos rios, e sem saber ela veio e chegou à Amazônia brasileira. E ali ela pregou o Evangelho, traduziu a Bíblia para os dialetos ali dos indígenas, e ela plantou mais de 50 igrejas na Amazônia. Trabalhou exaustivamente para o reino de Deus. E quando alguém foi perguntar para ela como foi o chamado para missões, aquilo que ela entendeu de Deus, como foi, você teve uma experiência, específica para entender que você deveria ser missionária aqui no Brasil, o Brasil é muito grato pela obra missionária que você realizou, como foi o seu chamado? Ela respondeu: não houve chamado, eu li uma ordem e obedeci. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mediante a consciência, o entendimento de que nós precisamos pregar o Evangelho, o que nós vamos fazer? Eu creio que a melhor resposta é obedecer. Nós precisamos obedecer. Por isso, eu digo, como nós podemos obedecer aquilo que nós já estamos falando no decorrer da mensagem. Aproveite as oportunidades evangelizando individualmente. Aproveite, em tempo, em fora de tempo, pregue a palavra, pregue a palavra. Você quer treinar como abordar a pessoa, como falar com alguém sobre a palavra de Deus? Amanhã, 18h30, Projeto Pão da Vida, tem um monte de gente aqui pronto para ouvir a palavra de Deus. Você tem a oportunidade de pregar para cada um. Nós temos um tempo antes de entregar as marmitas, de ficar conversando individualmente com eles. Você quer treinar como evangelizar individualmente? Venha. Você pode também, nós podemos colocar tudo isso em prática orando para que Deus nos impulsione, nos coloque em situações onde nós vamos falar do amor de Deus. Ore por você, vamos orar por nós mesmos, e ore pelas pessoas as quais nós vamos evangelizar ou as quais nós já estamos evangelizando. Através da oração também nós podemos colocar tudo isso em prática. Se engaje no evangelismo coletivo. Como eu disse, nós vamos fazer ainda esse mês, ou no máximo no próximo mês, um evangelismo coletivo aqui. E quando nós anunciarmos tal dia haverá evangelismo, assuma esse compromisso como alguém que entendeu a ordem de Jesus: ide e pregai o Evangelho. Como mais nós podemos fazer isso? Nós temos aqui na igreja um projeto chamado Projeto Semear, uma apostila com 8 estudos, quais mostram o plano básico de salvação. Dias atrás eu pedi para alguém levantar a mão, alguém que levou, alguém que recebeu o estudo do Projeto Semear. Algumas pessoas levantaram as mãos, e nós vamos voltar a levar o estudo do Projeto Semear em nome de Jesus. Conversei com o irmão Alexandre, a partir do outro domingo, sem ser o próximo conclui a revista que está em andamento, né, Alexandre? A lição 17 será concluída aqui na sala dos adultos, e nós iniciaremos na Escola Bíblica Dominical a revista do Projeto Semear. Nós estaremos estudando a revista para depois nós irmos levar os estudos da Palavra de Deus. Quem pode participar? Todos. Ah, mas eu sou novo, eu não tenho entendimento, eu tenho vergonha. Sempre vai alguém mais experiente junto. De 2 em 2 nós vamos pregar a palavra do Senhor dentro dos lares. E desde já, irmãos, vamos assumir essa responsabilidade, esse desafio. Você conhece alguém que aceitaria o estudo? Vem agora à sua mente alguém que você pode oferecer estudos de 1 hora. São 8 estudos sequenciais, uma vez por semana.
Tem alguém que vem à sua mente que você pode oferecer? Começa a orar. Começa a orar e vem a partir do domingo do dia 21. É isso, Alexandre? Acho que é dia 22, domingo dia 22, na Escola Bíblica Dominical. Vem aqui ouvir a lição. Nós vamos estar repassando a revista para estarmos indo levar estudos do projeto Semear às pessoas que queiram conhecer a Jesus, conhecer a sua palavra. Não adianta nada a gente falar e não fazer nada. Nós vamos fazer em nome de Jesus. Evangelize no seu dia a dia. Evangelize quando for feita uma convocação aqui, todos nós como igreja. E evangelize também através do projeto Semear. Esse projeto é uma bênção, irmãos. Quando uma porta de uma casa se abre para que a gente esteja lá pregando a palavra do Senhor, existem corações ali sedentos, existe ali uma grande oportunidade de almas serem salvas. E aí eu creio, irmãos, que nós vamos ver pessoas se convertendo, porque eu creio que a obra do Espírito Ele continuará fazendo, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é ir e pregar, convencer é com Ele. E eu creio, Ele fará a parte dele. Nós também faremos a nossa parte em nome de Jesus. Se você deseja mais do Espírito de Deus, mais liberdade do Espírito, para que Ele use a sua vida, para evangelizar individualmente, coletivamente, ou através do projeto Semear, se coloque em pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor nessa hora, que Ele nos capacite, que Ele nos impulsione, e que nós estejamos refletindo sobre os princípios que nós precisamos entender para cumprir a missão. Ele tem toda a autoridade. A obra de Deus se faz na dependência dele. Eu não sei, não tem problema. Não tenho conhecimento. Busca conhecimento. Mas é Ele quem irá fazer a obra. Existe oposição? Existe sim. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nessa oração, peça sim, vamos pedir que o Senhor nos impulsione, nos capacite, nos leve a pessoas para pregar o Evangelho, e apresente desde já alguém que você acredita que você vai poder levar o estudo do projeto Semear. Deus vai colocar nomes na sua mente, vai te fazer lembrar de alguém, vai colocar pessoas no seu caminho, para que nós possamos oferecer esse estudo. O que nós precisamos, irmãos, é sair do estado de inércia, ou seja, de estarmos parados, de estarmos acomodados, de sermos apenas consumidores, que viemos ao culto e recebemos algo da parte de Deus e voltamos para nossa casa. Não, nós vamos levar a palavra de Deus às pessoas. Desenvolver sacerdócio com o Senhor é desenvolver intimidade com o Senhor, mas é também nos oferecer a Ele em oferta às demais pessoas, levando a sua palavra, falando do seu amor, servindo a Ele, em amor a Ele, em favor das pessoas. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, porque o Senhor tem nos dado, Pai, a oportunidade de estarmos meditando sobre a responsabilidade, sobre a obrigação de pregarmos o Evangelho. O Senhor nos deu uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pai, nós temos uma ordem a obedecer, nós não podemos nos esquecer, por isso estamos falando sobre isso há alguns dias já, Senhor. É para que o Senhor nos lembre, é para que o Teu Espírito nos inquiete, nos impulsione, para que nós estejamos atentos, ó Deus, a cada oportunidade que o Senhor nos dá de falar do Teu amor. Pai, nos impulsiona a orar, a interceder pelas vidas, Senhor, que o Senhor irá colocar no nosso caminho. Nos ajuda, Pai, a interceder e clamar pelas pessoas que irão receber o estudo do projeto Semear. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, para que estejamos aqui no próximo domingo, dia 22, ó Deus, aprendendo mais da Tua palavra. Estaremos meditando, ó Deus, nesses estudos, para irmos
e pregarmos o Evangelho. Abre, Senhor, portas de lares, para que nós possamos entrar com a Tua palavra, para que nós possamos estar em missão, assim como os discípulos. Sabemos, ó Deus querido, que se alguém nos receber, a Tua paz pousará sobre aquela casa, sobre aquela residência, haverá cura, libertação, salvação, para a glória do Teu nome. Senhor, volta a trazer pessoas aqui na Tua casa, para estarem, Deus, te entregando ao Senhor, para nós como igreja auxiliar, Deus, essas pessoas a guardar tudo aquilo que o Senhor tem ensinado. Pai, em nome de Jesus nós pedimos, nos leva para a ação. Nós temos ouvido muito durante esses dias, mas nós queremos agir, e por isso, Senhor, nós iremos a cada dia assumir esse compromisso de estarmos falando do Teu amor e do Teu Evangelho. E nós pedimos que o Teu Espírito esteja agindo em nós, Pai, nos convencendo, ó Deus querido, esteja nos impulsionando, Pai, porque é o Senhor que nos impulsiona, que nos move, que Deus nos dá direção, que nos guia, para que nós possamos cumprir, realizar, praticar, obedecer a Tua ordem e o Teu mandamento. É isso que nós pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.